Oi pessoal, agora aqui eu estou mostrando os cortes no cilindro, que é outro sólido geométrico que só se percebe volume nele ou produzindo gradações tonais de luz e sombra ou produzindo cortes, né? Ou os dois ao mesmo tempo. Então observem aqui, por exemplo, esse corte aqui ah, do cortando metade desse cilindro. Então ele também pode ser observado dos mesmos quatro pontos de vista, né? Para gerar esse volume. Se eu observar ele exatamente de frente, como aparece aqui, não há volume nenhum expresso. Por quê? Porque eu não vou ver volumes de elipses, não vou ver volumes de planos, de faces, né? Então observem aqui esse corte representado aqui, ele tem aqui o ponto de vista, né? Então o corte é o que está achuriado, foi cortado fora. Então eu faço um retângulo, para que esse retângulo se transforme num cone ele precisa de duas elipses, então a elipse superior e a elipse da base. Então eu vou pegar uma linha reta aqui no meio para representar o corte. Esse corte é bem simples, é só pegar a flechinha do ponto de vista e passar por esse ponto central cruzando a elipse, lado a lado com a mesma inclinação do ponto de vista. Então, lá de trás até na frente tem a flechinha traduzindo o corte aqui, trazendo o corte. Então a mesma flecha acontece lá embaixo e para representar esse corte simples, então eu simplesmente ligo a elipse do topo com a elipse da base com duas linhas retas, tá? O que acontece, então eu estou observando esse objeto desse ponto de vista, vejo uma parte do topo e vejo essa face achuriada. Então, olha aqui, já é outro ponto de vista, estou olhando de baixo para cima. Então, ao invés de ver o topo, eu vejo a base. A única coisa que inverteu, né? Então, eu passo a enxergar a base. Então, o que inverte aqui é a posição do corte, ó. A flechinha aqui vista do ponto de aqui vista desse ponto de vista de cima, ela tem essa inclinação. Agora, eu estou na mesma direita, só que ao invés de ser superior, é inferior. Então, a flechinha muda de direção, ligando a elipse de uma maneira diferente aqui, né? Ó, o corte é para inclinado para a direita, aqui é inclinado para a esquerda. Então, eu vejo a base, aqui onde está chureado, vejo essa face que fica de frente para mim e a parte de circunferência do círculo do cilindro vai ficar escondido um pouco. Mudando o ponto de vista, então, de novo eu viro para a direita, né? Estou olhando de baixo para cima nessa direção. E, de novo, eu vou ver a base e não vou ver aquela face plana que tinha antes. Tá? Então ela ficou de costas para mim. Agora, o que acontece também no cilindro são essas variáveis aqui. Tanto da casquinha quanto da espessura. E todo corte que parte da base para a lateral, eu tenho então uma parábola, tá? Então não se pode fazer uma elipse aqui. Sempre tem que existir uma parábola aqui, ó, porque ela termina aqui. Só se o cilindro tivesse continuidade, ali daria para imaginar uma elipse inteira, mas não tendo continuidade, então para na base. Então da base para uma lateral, sempre sempre uma parábola. E como vai ser a espessura, uma parábola dentro da outra. Como eu estou olhando de cima para baixo, né? Então aqui, ó, essa direção da flechinha do ponto de vista é mostrada aqui. Então frente e desce lá atrás, tá? Olha aqui, ó, juntando cortes que são verticais, que partem do topo, para encontrar uma elipse, né, um corte que é transversal, ou seja, ele passa de uma lateral a outra inclinada. Então o que acontece aqui? Eu preciso fazer primeiro a elipse, né? Eu tenho que colocar a flechinha do corte aqui, descer duas linhas, ou flechinha do ponto de vista, descer duas linhas do corte lateral, que vão se encontrar com as laterais da elipse também. Então isso vai determinar aqui esse corte que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Esse ponto, esse corte e o vertical, ok? Então não é nada complicado, a única coisa que pode complicar é quando começa a cruzar muitas linhas, muitos cortes. Observem esse novo corte aqui embaixo. Então, visto de outro ponto de vista, né? Da direita inferior, eu observo o meu objeto na minha esquerda superior. Então aqui eu tenho um objeto que é casca com C,
maciço e parte dele vai ser espessura. Então observem, de novo eu tenho que demarcar as elipses para dar volume ao meu cilindro, né, ao meu retângulo. Marco aqui então o eixo do corte lateral, né, da base para a lateral. A minha flechinha de ponto de vista passa aqui, que seria o segundo passo. Desses dois pontos laterais da flechinha na elipse, eu puxo uma parábola, né, que vai parar lá do outro lado, baseado nesse eixo inicial do corte aqui. Tá? E essa parte achoreada representa, então, a parte interna do objeto. Aqui, diferente, eu tenho duas elipses horizontais, né, que vão se ligar com um corte vertical. Como é que acontece esse corte? Simples. Eu vejo aqui no centro, ó, onde está passando o mouse, esse é o centro do corte. Ó. Então, de uma lateral da elipse, eu vou ligar a outra lateral baseado nesse centro aqui. Então, eu tenho que passar a linha pelo centro, né? Então, eu marco o centro, pego a minha flechinha de ponto de vista, de uma lateral para outra, passo por esse centro, e ali está determinado, então, o corte. Okay? Aqui em cima também. Então, a mesma coisa, eu tenho uma parábola também. Alguém chamaria isso de hipérbole. Tá? Mas é uma parábola, só que está invertida. Então, eu tenho o corte marcado aqui, ó, esse centro. O que acontece agora é que a minha flechinha de ponto de vista vai passar cruzando por esse centro aqui, né, da elipse e do corte, e depois a partir desses dois pontos marcados na elipse eu traço uma parábola. Aqui no caso uma parábola dentro da outra para demonstrar espessura. Observem que aqui também na elipse superior teria uma elipse dentro dela para marcar a espessura também dentro da elipse. Então aqui esse central aqui é maciço, casquinha e a espessura, tá? Então, uma forma bem simples também de resolver. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem o corte no cilindro. Sempre observem que da base ou do topo para uma lateral vai ser parábola. Quando os cortes se cruzarem com elipses horizontais e o corte for vertical, também vão acontecer linhas retas, tá? E cruzando com as elipses. Era isso, pessoal.